Aí... O meu tu sabe também? O meu tu tem? Tem. E tem o Dario. Como é que é o teu mesmo? Jornalista Dario? É? Teu Instagram? @jornalista Dario. Isso, jornalista. Não lembrava se era Dario jornalista, era jornalista Dario. É? Ah, tá na live, deu. E é isso aí, muito boa tarde Uruguaiana e boa tarde região, começando mais uma edição do Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96 e também no Spotify. Eu sou Dario Carvalho e junto com o João Pedro apresento o Baita Papo Entrevista. Lembrando que o programa tem o patrocínio de Proequilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. Presidente 2957, em frente ao posto de saúde. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Fica na 13 de maio, 2356. Doutora Janaína Piaget, saúde, beleza e bem-estar nas mãos de quem entende do assunto. Gregório, entre 13 e 15. Visão, joalheria e ótica. Na Visão você pode comprar aí com cartão, convênio e crediário. A Visão fica na Duque, em frente à praça. La Pizzaria, café, cozinha e pizza aberta todos os dias do meio-dia às 23 horas. Fica na Duque, esquina com a Presidente. No programa de hoje, a importância do autoconhecimento para uma vida tranquila. E a nossa convidada é a Camila Compagnoni, psicoterapeuta especialista em reintegração implícita, uma abordagem que utiliza como base as neurociências comportamentais. A Camila é paulista, tem 34 anos e vive em Uruguaiana há 5 anos. Já morou em diversos países como a África do Sul e a Argentina. Atualmente está fazendo especialização em neuropsicologia e promove palestras que integram os setores de saúde mental, tecnologia e inovação. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta pelo WhatsApp da rádio 3412 3334 ou ainda acompanhar o Baita Papo Entrevista através do meu Instagram, que é @jornalistadario. Boa tarde, meus convidados dessa sexta-feira. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Dario. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Amei. Estou muito feliz de estar aqui participando hoje com vocês. Merece. Vamos começar então. Camila, como é que a gente pode definir aí a questão do autoconhecimento? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu acho que é tão legal a gente poder trazer esse tema para a rádio hoje, porque assim, eu acho que a gente está vivendo um momento pós-pandemia onde a gente sentiu muito forte essa necessidade da gente entender o que acontece conosco. Então, nunca se falou tanto em autoconhecimento quanto tem se falado ultimamente. Então, as pessoas, por isso que a gente vê aqueles quizzes, né, onde a gente vê, qual princesa da Disney você é? As pessoas estão sentindo essa necessidade de respostas, de entender o que acontece dentro delas. Então, quando a gente traz para esse tema do autoconhecimento, eu gosto muito de falar que o autoconhecimento não é a gente ler o livrinho sobre ansiedade, não é a gente apenas entender de meditação, de respiração, não. A gente precisa entender que autoconhecimento também é fisiologia. Autoconhecimento é a gente entender biologicamente o que acontece no nosso corpo, é a gente conseguir saber o que está por trás dos nossos comportamentos, das nossas emoções. Então, um bom profissional, ele consegue fazer com que você compreenda que não é apenas essa ideia ilusória, né, que a gente tem de, eu vou resolver tudo sozinho, eu vou conseguir. O autoconhecimento, ele trabalha numa esfera de aprendizagem. É você entender o que está acontecendo, por que eu tenho determinado comportamento, fisiologicamente, por que o meu cérebro libera esses hormônios. Então, tudo isso é importante. Então, quando a gente traz isso em terapia, é justamente para que as pessoas entendam. Não é a parte bonitinha, não é aquilo que a gente vê por aí, eu vou fazer terapia e tá tudo lindo e tá tudo maravilhoso. Não, o autoconhecimento dói, é difícil, é você entender o que está por trás da sua trajetória, né? Então, puxando por esse lado, eu acredito que é importante que as pessoas tenham essa noção e que elas
compreendam que é algo muito mais profundo do que algumas coisas rasas que a gente tem visto por aí, né? Então, essa seria eu acho que já respondeu a próxima pergunta, que é exatamente a importância do autoconhecimento, né? E é importante porque, assim, a partir do momento que você conhece o seu corpo, que você conhece as suas limitações, esse processo de aprendizagem, ele te permite o quê? Ele te permite ter mais poder. Então, o autoconhecimento, ele é poder. Porque quando eu entendo as coisas, é como se eu desenvolvesse uma capacidade maior de lidar com elas. Então eu sempre explico, não é que a gente tem uma determinada emoção e que a gente vai ter o controle sobre todas as coisas. Isso é uma utopia, não existe. Porém, a partir do momento que a gente conhece alguma coisa, fica mais fácil para eu saber quais são os caminhos, quais são as alternativas que eu tenho para lidar com aquilo. Então, quanto mais você investir no conhecimento, mais vai ser possível que você mude a sua vida, que você mude algumas condições que não estão te agradando. Então eu acho que essa pauta é muito importante, porque não é apenas a questão de se conhecer, mas também quanto maior for o seu conhecimento na sua área de trabalho, quanto maior for o seu estudo, quanto maior for a sua dedicação em alguma coisa específica, mais você vai ter valor de mercado. O teu valor de mercado vai aumentar. Não importa qual seja a sua área. Se você for muito específico e estudar cada vez mais e conseguir se aprofundar cada vez mais naquilo, refinar o seu conhecimento, maior vai ser o seu valor de mercado. Então é importante que a gente lembre que o autoconhecimento, ele é um aprendizado, e o aprendizado é um poder que a gente adquire, né? Então é bacana. Sim, engloba uma série de fatores, né? Com certeza. Quais os problemas que, se a gente não tem esse autoconhecimento, pode nos trazer para a vida pessoal e profissional? Olha, existem vantagens e desvantagens, porque às vezes estar num processo de ignorância chega a ser cômodo. O que seria esse processo de ignorância? O que seria esse processo de ignorância? A partir do momento que eu terceirizo, por exemplo, uma culpa, a minha vida tá ruim porque o meu chefe não está me ajudando, minha vida tá ruim, meu relacionamento tá ruim porque o meu marido tá me fazendo alguma coisa. Quando a gente terceiriza essa culpa, a gente de certa forma acaba entrando numa zona de conforto. É muito confortável terceirizar algo. Por exemplo, a própria religião, né? A religião ela é tão importante pra gente porque trabalha essas questões internas, trabalha essas questões de uma conversa que eu tenho comigo, com o meu lado espiritual, mas ao mesmo tempo, quando a gente puxa para essa parte religiosa, a gente acaba jogando responsabilidades em Deus, né? Por exemplo, Deus quis que a coisa acontecesse assim. Então a gente acaba saindo daquela esfera de assumir a responsabilidade, de buscar o motivo pelo qual eu preciso resolver, buscar ajuda ou tentar melhorar, terceirizando essa culpa para outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente não quer enxergar uma realidade, a partir do momento que eu não quero conhecer o que acontece comigo, eu prefiro jogar esse problema, sei lá, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu marido, pro meu chefe. A partir do momento que eu entro nesse estado, eu vou estar mais ignorante em relação ao que acontece comigo. Eu vou, de certa forma, vendar os meus olhos para um real problema. Então, quando a gente não está disposto a investir nesse conhecimento, quando a gente não está disposto a entender o que está acontecendo conosco, qualquer coisa que vem, tá bom. Então eu explico muito, né, para quem trabalha comigo. Hoje, a sua vida, quando a pessoa busca terapia, a vida dela é um quarto escuro. Nesse quarto escuro tem cheiro de mofo, tem uma goteira, tem coisas que eu escuto que eu não sei o que é. O que o processo da terapia vai fazer? A gente vai acender essa luz. A gente vai enxergar. E nem sempre vai ser bom que eu vou ver ali. Então, muitas vezes, é muito confortável eu continuar preso naquilo, sabe? É bem diferente. Então, quando a gente não busca entender o que está acontecendo conosco, muitas vezes a gente cai numa zona perigosa, né? Porque fica gostoso ali, fica bom, eu não preciso me movimentar. Então é importante a gente entender que falta de autoconhecimento, falta de interesse em entender o que está acontecendo comigo também é uma responsabilidade minha.
Não adianta eu terceirizar para os outros, ninguém vai resolver o seu problema. Você precisa ir atrás de ajuda. Se você não está conseguindo, você precisa encontrar alguém que possa te ajudar. E como é que a gente desenvolve esse autoconhecimento? De várias formas, né? Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de trazer é sempre o seguinte. A gente tem essa ilusão de que, quando eu estou fazendo terapia, é uma mudança que acontece de dentro para fora. Eu gosto de cortar esse paradigma. Por quê? Porque a mudança, às vezes, ela vai acontecer de fora para dentro. Ou seja, o meu ambiente, o nosso ambiente, ele está nos afetando o tempo inteiro. Por mais que você não queira, por exemplo, as pessoas que estão em casa escutando agora, nesse momento, estão prestando atenção no que a gente está falando. Mas eu falei amarelo, veio amarelo na cabeça de todo mundo. A gente está o tempo inteiro suscetível ao que acontece no ambiente. Então é importante que a gente entenda que a mudança ela vai acontecer em 2 sentidos. E o que é fundamental para a gente lembrar? Nós somos mamíferos. Nós ainda, dentro de toda a nossa evolução, de toda a tecnologia, de tudo que a gente está vivendo, a gente ainda é bichinho. E o que um mamífero precisa para viver bem? Ele precisa dormir direito, ele precisa se alimentar direito, ele precisa praticar atividade física, que é uma atividade que vem no intuito de me deixar mais forte, aí eu sobrevivo mais tempo, e ele precisa reproduzir. São 4 características básicas que qualquer mamífero precisa para estar bem. Agora, geralmente as pessoas elas estão buscando ajuda por problemas, eu tenho depressão, eu tenho problema de ansiedade, eu sinto um vazio existencial, mas elas não estão fazendo essas 4 coisas bem. Então o corpo não está correspondendo com a necessidade fisiológica que a pessoa tem. Eu não estou me exercitando, porque exercitar vai me liberar hormônio, vai me ajudar a ficar mais forte, vai me dar uma série de coisas boas, né, para eu conseguir me movimentar durante o dia. A minha alimentação tem que estar boa, eu preciso comer direitinho, eu preciso estar dentro da necessidade. A alimentação, ela não é uma coisa que se eu estou comendo muito açúcar, esse açúcar vai se comunicar lá com o meu cérebro, porque o intestino manda essas informações de zona de prazer, etc. Então eu vou querer cada vez mais, então eu preciso comer de uma forma que nutra o meu corpo, que eu tenha nutrientes, vitaminas para poder ficar mais tempo. O sono, gente, ele é um comportamento. O sono, ele é a principal característica. Todos os mamíferos dormem. E a gente esqueceu disso, porque olha só, quando a gente dorme, a gente está praticamente inconsciente. Então nós ficamos à mercê de um predador. E ainda assim, foi um comportamento escolhido geneticamente para que a gente sobreviva. Porque quando eu durmo, o meu cérebro é irrigado. Existe um líquido que se chama líquido encefalorraquidiano, que ele é liberado durante o sono. Então, o meu cérebro, ele é lavado, literalmente, para que ele possa não se oxidar, para que você memorize melhor algumas coisas, para que você entenda melhor alguns aprendizados que você teve durante o dia. Então, não dormir bem é hoje o principal fator que desencadeia depressão, ansiedade e uma série de outras doenças que a gente sabe que atrapalham o nosso dia a dia. Sim, cada vez a gente está dormindo menos. Exatamente. Então, se a gente não tem essas 4 características externas alinhadas, não adianta eu buscar uma terapia. Não adianta eu tentar entender o que está acontecendo aqui dentro de mim se hormonalmente eu estou todo desconfigurado. Então, é importante que as pessoas entendam que a importância do autoconhecimento vem justamente desses fatores. É uma mudança comportamental. Eu preciso mudar minha rotina, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso mudar fatores externos e internos. E a partir do momento que eu tenho essas coisas alinhadas, eu consigo ter mais qualidade de vida, né? Então a gente se perdeu um pouquinho nesse caminho, eu acho, de que nós somos o único mamífero, bicho que tem luz artificial, sabe? Nenhum bichinho na natureza liga a luz depois que vem. A gente toma melatonina hoje para dormir. Qual que é a hora do pico da melatonina? Final de tarde, que é quando a luz some. Então o nosso cérebro libera aquilo, que é aquela hora que todo mundo fica alisadinho, dá aquela coisinha, finalzinho de tarde, Seria vontade hora de de dormir, dormir. E aí a gente pega e liga a televisão, acende o celular, e pega não sei o que, acende luz. E o cérebro manda uma informação, ó, não é hora de dormir, tá? Tem luz. Então vamos liberar cortisol aí pra ele ficar acordado, adrenalina. É preciso mandar um pico de adrenalina porque ele não pode dormir agora. Sim. E aí desregula tudo. Então, respondendo sua pergunta, é importante que a gente entenda. São fatores externos e fatores internos, né? A gente precisa começar nessas 2 vias.
Vai, João. Muito bem. Muito Ela tá dando uma aula aqui pra gente, fala né? bastante, né? O que é o autoconhecimento profissional? Profissional. Eu acho que um pouquinho disso que eu comentei antes, né? É até legal, né? A gente falou ali do valor de mercado. Então, quanto maior for o teu conhecimento em algo que você está fazendo, é impossível você ser bom numa coisa que você não pratica. É impossível você ser habilidoso em algo que você não treina. Então eu falo que o treino ele é fundamental para qualquer aspecto da nossa vida. É treinar o meu trabalho, é treinar o meu corpo, é treinar a minha fala. Quanto maior for a sua capacidade de treinar e de conhecer, maior vai ser a sua capacidade de desenvolver aquela habilidade. Então, o autoconhecimento profissional é exatamente isso. Eu tenho uma carreira específica. Então, vamos supor, eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta. O que eu preciso? Eu trabalho com o cérebro, eu trabalho com comportamento. Eu preciso começar a entender essas vertentes. Então, não adianta apenas eu estudar a parte generalizada. Eu preciso me especificar cada vez mais. Eu preciso entender de neurociência. Eu preciso entender quais são as funções biológicas que o corpo exerce nas emoções. Então, eu preciso me aprofundar cada vez mais. E quando eu me aprofundo, quando eu tenho mais conhecimento, o que vai aumentar? Aumenta o meu repertório. Então, hoje em dia, eu me sinto muito confortável para falar do meu trabalho. Todos os dias eu estou trabalhando. Tem dia que eu trabalho até as 10 horas da noite. Então, quanto maior for o seu treino, quanto maior for a sua capacidade de aprimorar a sua habilidade, maior vai ser o seu valor de mercado. Então, hoje eu me sinto muito confortável para sair do meu consultório, vim aqui falar sobre isso. Eu não preciso sentar, estudar, nossa, o que eu vou falar, como que eu vou responder, mas em algum momento eu já precisei. Então, tudo isso é Inclusive, desenvolver... eu tô vendo que ela não tem a colinha, né? Não tem nada. Temos alguns entrevistados que fazem colinha. Não, às vezes é importante, necessário porque até, a gente né? começa por algum lugar, né? Então, é isso que eu falo. Quanto mais você se coloca nessa situação, e às vezes são situações estressantes, às vezes pequenos estresses, eles são necessários para que a gente desenvolva algumas habilidades, né? Mas então é exatamente isso, a gente precisa cada vez mais, o autoconhecimento profissional é isso, é você cada vez mais entender e explorar o que acontece contigo, quais são as ferramentas que você tem mais facilidade para usar e treinar sobre isso, né? Então eu acho que quanto maior for a sua habilidade, maior vai ser o seu valor de mercado. Por isso, não dá pra gente querer abraçar o mundo, né? Um profissional que faz tudo. Tem que ser um profissional especialista, né? Porque daí não acaba não focando em nada, né? Você sabe que eu tive uma professora na faculdade, porque eu tenho formação em jornalismo também, né? E é muito interessante, porque eu tive uma professora na faculdade que uma vez ela me perguntou sobre isso. Ela falou assim, você acha que tem como ser um bom médico e um bom jornalista ao mesmo tempo? Eu falei, claro que sim. E ela me olhou assim, não, não tem. E isso é uma coisa que eu trago muito pra mim, né? A gente até antes estava conversando um pouquinho sobre isso, dessa trajetória. Eu passei pelo jornalismo, estudei psicologia, larguei psicologia, depois fui me especializando, enfim. Depois eu fiz a psicoterapia e a gente vai se aprimorando, vai se afinando cada vez mais, mas nada é descartável. Eu acho que às vezes São conhecimentos adquiridos, né? Exato. E às vezes as pessoas elas acabam se frustrando muito nisso. O sonho da minha vida era ser tal coisa, mas eu não consegui. E aí agora eu tô aqui fazendo isso aqui. E eu gosto de trazer essa questão porque hoje eu cheguei num ponto da minha vida que eu me sinto muito feliz fazendo o que eu gosto de fazer, fazendo o que eu faço. Só que tudo que eu passei foi necessário. Todas as etapas. Eu vim da comunicação. Então, hoje, eu poder sentar aqui, falar, né, ter essa afinidade com o rádio, conseguir dar uma entrevista, conseguir gravar um vídeo, isso veio da comunicação. Eu aprendi. Então, de certa forma, a minha metodologia de trabalho foi refinada por outras áreas que eu passei também. Então, eu gosto de levar essa mensagem para as pessoas. Não percam... Não se percam nesse pensamento de, ai meu Deus, isso que eu tô fazendo não vai me ajudar em nada, não vai me levar a lugar nenhum. Sempre vai. As coisas demoram um pouco para acontecer, né? Elas não acontecem do dia para noite. Não existe um milagre, né, de excelente profissional do dia para noite. E a constância. E é isso que eu falo. A constância nem sempre você vai ter força de vontade. A força de vontade, olha só, eu tenho que tirar a força da minha vontade, mas às vezes eu não tenho vontade de fazer nada.
a motivação é um motivo para a ação. Então, tudo isso nem sempre você vai ter, não vai ser todos os dias, não é todo dia que a gente levanta motivado, feliz, alegre, né? Não faz parte da vida. Então, eu preciso ter a disciplina, eu preciso ter a constância, eu vou fazer mesmo sem querer fazer. Isso que eu já ia te perguntar, a questão acho que da motivação tem alguma coisa a ver com a insegurança? Sim, sim, porque eu acho assim, ó, a insegurança, ela caminha muito com a incerteza. Então, quando a gente volta lá no cérebro primitivo, o nosso cérebro, ele é uma máquina que ele está sempre calculando riscos. Então, quanto menor for o número de incertezas que eu tiver em relação a alguma coisa, mais tranquila eu vou ficar. Então, quando a gente entra nessa questão assim, né, da insegurança, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Normalmente, a motivação é, como eu falei, o motivo para a ação. Eu preciso saber por que eu estou fazendo aquilo. Eu preciso saber quais são as variáveis. O autoconhecimento entra nisso aí. Porque a partir do momento que eu enxergo que eu tenho esse defeito, que eu tenho essa dificuldade, eu consigo saber como lidar com isso. Então, quando a gente se sente inseguro, quando a gente se sente nesse mar de incertezas, é justamente porque eu não sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Aonde eu quero chegar com isso que eu estou fazendo? E às vezes a gente tem metas muito perdidas. Por exemplo, eu quero muito viajar. Viajar não é um sonho. Não, eu quero viajar para Disney. Isso é um sonho. Isso é uma coisa que você definiu. Agora, viajar é muito abstrato. Eu quero ganhar dinheiro. Para que você quer ganhar dinheiro? Quanto de dinheiro você quer ganhar? Como você vai ganhar dinheiro? Não adianta a gente viver nesse mundo. Meu sonho é ganhar na Mega Sena. Jogou? Não joguei. Então, se não jogou, você não vai ganhar. Sabe? Então, eu acho que a gente vive um pouco nessa coisa de não saber o porquê que a gente faz o que a gente faz. E isso é fundamental. Eu preciso entender aonde eu quero chegar. O propósito, né? O propósito. E diminuir as minhas incertezas. Né? O que é o medo do futuro que a gente tem hoje? É aquele medo do escuro que o antepassado tinha, né? Ficava escuro, podia vir um bicho. Hoje a gente não tem mais o escuro. E a insegurança acho que tem muito a ver com a ansiedade também, né? Sim, porque a ansiedade é um medo. Então, quanto maior for a redução dessas possibilidades ruins, desses medos, dessas incertezas, quanto maior for a sua rotina, quanto mais calculado for o seu dia a dia, menor vai ser a possibilidade de você se sentir inseguro e ansioso. Né? Então você precisa saber o que você quer fazer com aquilo que você está se propondo. Né? E eu gosto de dizer uma coisinha sobre metas. Às vezes a gente coloca metas muito altas. Eu quero perder 30 quilos. Aí passou uma semana, perdeu 300 gramas. Nossa Senhora, que horror. Falta muito. Então as grandes metas, elas assustam um pouco. Agora, as pequenas metas motivam. Essa semana eu quero perder 50 gramas, eu perdi 100. Nossa! Então, pequenas metas motivam. Elas eu tenho um motivo para fazer aquilo. E as grandes metas, elas assustam. E é um dia de cada vez, né? Não adianta. Exatamente. Então, a gente tem que estar nesse ritmo constante. Hoje em dia, algumas pessoas falam assim, meu Deus, porque eu tô vendo você aí no Instagram e eu vejo seus vídeos, etc. Gente, eu tô todo dia lá. Tem dia que eu não sei nem o que falar, eu abro a câmera e tô ali, mas é um compromisso que eu fiz comigo mesma, né? Com as pessoas que me seguem. Eu tô todo dia ali. Tem gente me chamando, eu tô ali respondendo. Uma coisa orgânica. Já tentei colocar agência por trás e tudo, e aí aquela coisa, tem que fazer um vídeo assim, com chamada pra ação, não sei o quê. Não sou eu. Sim, se torna uma coisa mecânica. Exato, né? Então a gente precisa ter essa conexão, mas tem dia que eu não tô afim de fazer. Tem dia que eu não quero levantar às 6 horas Nem da manhã. sempre a gente tá afim de fazer tudo. Exatamente. Então Mas a é gente... legal ter isso não deixa de ser uma meta tua, né? De todos os dias ter que gravar um vídeo, porque tu, de certa forma, se obriga a fazer isso. Exatamente. E tudo que a gente faz obrigado não é tão legal, né? Só que tudo. Não tudo, mas de toda forma ela teve essa disciplina de Mas a disciplina entregarei um importante, vídeo todos os porque dias. se a gente vai viver fazendo só o que a gente quer, a gente vai ficar na frente do Netflix, comendo sorvete, e vamos ficar ali. Porque o cérebro sempre vai levar para esse lado. Sim. Né? É o mais fácil. Nós somos preguiçosos. A gente é geneticamente programado para economizar energia. Então, às vezes a disciplina ela é tão importante quanto a motivação, ela é tão importante quanto o que você quer, né?
Porque às vezes a gente pode cair num ciclo aí de só fazer o que eu quero, só fazer o que eu quero, e quando eu vi, eu passei a vida inteira e não fiz nada, né? Não tem sentido também me integrar as coisas só que a gente quer. É. É bom o desafio, né? É bom. É bom, É bom. Vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta aí e segue com esse papo também interessante sobre autoconhecimento. Agora são 5h26, 29 graus em Uruguaiana. Calor. Seu corpo merece cuidado e nós somos especializados nesse assunto. Agende agora mesmo sua avaliação. Fisioterapia dermatofuncional, harmonização dermatofuncional. Doutora Janaína Piaget, 992023060. Ótica Visão, armações, óculos solares, joias e relógios com até 25% de desconto. Na compra da armação Visa, a lente multifocal Visa sai pela metade do preço. Ajudamos você a escolher o modelo mais adequado para seu rosto. Venha conferir nossa diversidade de produtos com os melhores preços. Grande oportunidade para quitar seus débitos. Juros zero somente no Esquenta Black. Aceitamos todos os cartões, crediários e convênios. Esquenta Black é na Ótica Visão. Duque 1831, quase calçadão. Sabe aquela pizza com fermentação natural, cheia de recheio e que chega quentinha na sua mesa? Na La Pizzaria, todas as pizzas são assim. Aproveite e venha hoje que tem rodízio. La Pizzaria, o lugar que você encontra pizzas, massas, filés. Duque, esquina com a Presidente. Venha mais saúde com uma equipe multidisciplinar e atendimento exclusivo. Venha para Pro Equilíbrio. Aqui você tem acompanhamento nutricional personalizado, treinamento funcional, reabilitação funcional, funcional kids, treino fit, power yoga, pilates, core online. Nossa equipe é formada por educadores físicos, fisioterapeutas e nutricionistas. Pro Equilíbrio cuida de você e da sua saúde. Presidente Vargas 2957, telefone 3412-2440. O lugar ideal para deixar o seu pet para momentos de lazer é na Benditos Pet. Temos creche de meio turno ou turno integral, hospedagem, bonitosa, consultas, vacinas, coletas para exames, suporte em pós-operatório, atestado para viagem. A Benditos Pet Shop Veterinária fica na rua 13 de maio, 2356. Telefone 99612-5296. Você está ouvindo o Baita Papo Entrevista. E esse é o Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96 e também pelo Spotify. Hoje a gente está falando aí sobre a importância do autoconhecimento para uma vida tranquila. Lembrando que o Baita Papo Entrevista tem o patrocínio de Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. A Pro Equilíbrio fica na Presidente 2957, em frente ao posto de saúde. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Fica na 13 de maio, 2356. Doutora Janaína Piaget, saúde, beleza e bem-estar nas mãos de quem entende do assunto. Gregório, entre 13 e 15. Visão, joalheria e ótica. Na Visão você compra com cartão de crédito, convênio e crediário. A Visão fica na Duque, em frente à praça. La Pizzaria, cozinha, café e pizza aberta todos os dias, do meio-dia às 23 horas, na Duque, esquina com a Presidente. E hoje a gente está recebendo aqui no estúdio a nossa convidada, que é a Camila Compagnoni, que é psicoterapeuta especialista em reintegração implícita, uma abordagem aí que utiliza como base as neurociências comportamentais. A Camila é paulista, tem 34 anos e vive em Uruguaiana há 5 anos. Já morou em diversos países como África do Sul e Argentina. Atualmente está fazendo aí a especialização em neuropsicologia e promove palestras que integram os setores de saúde mental, tecnologia e inovação. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo 3412-3334. Camila, dando sequência no nosso Baita Papo Entrevista, eu gostaria que tu falasse sobre essa questão. Para ser a psicoterapeuta, precisa ser psicólogo ou não? Não, porque assim, a psicoterapia, ela vem da parte da medicina. Então, hoje, não existe uma regulamentação por trás da profissão, né, para você atuar como psicoterapeuta. Então, a medicina define a psicoterapia como qualquer profissional que trabalhe com saúde mental, qualquer profissional que
atue, né, dentro da área de desenvolvimento, autoconhecimento, que trabalhe com essa parte comportamental, qualquer pessoa que consiga ter essa capacidade, né, estudo para mexer com o que é da mente humana, né? Então, a psicologia, ela sim é regulamentada direitinho, porém, esse termo, psicoterapia, não é um termo regulamentado pelos psicólogos. Então, qualquer pessoa que trabalhe com saúde mental pode se auto-intitular psicoterapeuta hoje. Camila, agora essa pergunta que é bem interessante, sobre relacionamentos tóxicos e difíceis de lidar. De que forma isso tem relação com o autoconhecimento? Olha, eu acho que a partir do momento que... Isso é uma coisa um pouco mais ampla, porque quando nós nascemos, de certa forma, a gente é muito condicionado pelo meio em que nós vivemos. Ou seja, vamos trazer um pouquinho mais novamente pro primitivo, né? Quando a gente nasce, o que acontecia com aquele homem das cavernas lá, quando ele era pequenininho? A gente vive em grupo. Quanto maior era o nosso grupo, maior era a nossa probabilidade de sobreviver na natureza. Qualquer ser, qualquer mamífero não sobrevive se a mamãe não cuida dele. Então a gente acaba estando aqui hoje graças a alguém que nos alimentou, que nos cuidou e que propiciou que a gente conseguisse viver até hoje para ser independente. Então o que acontece? A partir do momento que a gente nasce, então nós já somos condicionados pelo grupo em que a gente vive. E isso é muito forte. Por quê? Porque eu preciso ser aceito pelo grupo. É importante para mim. Para que vocês tenham uma ideia, as pessoas elas têm mais medo da rejeição em público do que da morte. Se você faz uma pesquisa, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Por quê? Porque é um sinônimo de morte, a rejeição. A partir do momento que o meu grupo me rejeita, o que acontece comigo? Se eu sou exilada do grupo, eu fico sozinho e eu morro. Então, o que acontece com a cadelinha ali que a mamãe, o filhotinho que a mamãe não amamenta, o mais fraquinho, ele morre. Então, é muito forte dentro da nossa genética essa ideia de que eu preciso pertencer a um grupo. Então, lá na minha infância, eu já vou de certa forma, estar sendo condicionado pelo grupo que eu vim, pela minha família. Então, se nesse primeiro momento de vida, onde eu não tenho o meu cérebro fisiologicamente pronto para determinadas coisas, o que eu quero dizer com isso? O nosso cérebro ele atinge, né, a maturidade fisiológica por volta dos 25 anos. Lá pelos 25 anos que você começa a ter capacidade biológica, fisiológica, de entender algumas coisas que acontecem com você. Então, o nosso córtex pré-frontal, que é o responsável por nós sermos mais racionais, o fato que me leva a não sair correndo pelado na rua, esse córtex pré-frontal, ele só está totalmente desenvolvido por volta dos 25 anos. Então, o que acontece? A vida não espera 25 anos para dar trauma, para modular, para o ambiente te afetar. Então, o nosso relacionamento ele vai se basear muito no que eu aprendi, como eu fui configurado, como isso se configurou lá na infância. Então, se eu acompanhei um pai, uma mãe que tiveram um relacionamento saudável, que se amaram, se respeitaram, eu vou ter uma tendência muito forte a encontrar uma pessoa que me respeite, que me ame. Agora, se lá na infância eu fui alguém que presenciei briga, presenciei agressão, presenciei falta de respeito, que a gente sabe que 90% das pessoas passou por isso, porque a gente não existe um preparo, né? Hoje em dia que as pessoas estão começando a prestar atenção nisso, mas antigamente não existia. Então, a partir do momento que eu passo por isso na minha infância, o que eu entendo na cabecinha? O que a criança entende ali? O jeito de me relacionar é como a mamãe. Se a mamãe apanhou, significa que eu também tenho que apanhar para ser aceita, para ser feliz, para fazer parte desse grupo que eu pertenço. Então, a gente leva, né, no decorrer da nossa vida, esses comportamentos aprendidos, esse ambiente onde eu cresci. E isso, lá na frente, vai ter uma consequência. Porque aí, se eu entro num relacionamento tóxico,
provavelmente em algum momento da minha vida eu presenciei isso e eu aprendi que aquele era o jeito certo de ter um relacionamento. E o que caracteriza um relacionamento tóxico? Eu acho que isso daí é uma questão muito relevante, né? Porque assim, eu gosto muito de trazer isso para algo individual, né? O que funciona para mim nem sempre vai funcionar para o outro. O condicionamento que eu tive nem sempre vai ser o mesmo que você teve. Então, às vezes uma coisa que pode ser tóxica para mim não vai ser para você. Hoje a gente sabe, né, que existe um conceito, um relacionamento tóxico é aquele onde eu sou desrespeitado, onde eu sou agredido, onde eu não me sinto feliz, que tem alguma coisa ali acontecendo, onde eu sou traído, enfim, existem vários conceitos para isso. E Porém, vigiado também, né? Nas redes sociais a gente discute muito pode Claro. não mexer no celular do parceiro, da parceira. Invasão de privacidade, né? Então tudo isso pode ser considerado uma coisa tóxica. Esse conceito do tóxico, ele tá muito na moda, né? Agora a gente fala. Mas eu acho que o importante é que a gente saiba o que funciona pra você. Eu acho que é por aí a coisa, sabe? A partir do momento que você consegue se conectar com alguém, que aquilo funciona pra você, funciona pro outro, e você tá bem com aquilo, né? Claro que eu não tô falando que, não, ele bate em mim, eu bato nele, então isso é bom. Não é por aí, a gente Sim. sabe. Mas a partir do momento que funciona para duas pessoas e elas se sentem bem naquilo, eu acho que é por aí. A gente tem muitas ideias, assim, a gente vê muito filme, né? Que o relacionamento perfeito é o homem, a mulher, e tá tudo lá, bonitinho. Aí a gente vai lá na televisão e vê aquele casal lindo que não tem bafo, não tem nada, é tudo maravilhoso. E não é por aí a coisa. A gente sabe que no dia a dia a realidade é muito diferente disso que a gente está experimentando. Então a gente vai alimentando na nossa cabeça uma série de ideias que são utópicas. Então, o que é um relacionamento? Gente, às vezes, já parou pra pensar que às vezes a gente quer que o outro ache que a gente é lindo todo dia, mas a gente se olha no espelho e tem dia que a gente fala assim, meu Deus, hoje eu tô um horror. Sim, aquele velho ditado, né, de criticar o outro sabendo que a gente tem uns defeitos tão Exato. parecidos ou iguais, né? Mas a gente Exato. quer que o outro melhore, a gente não quer melhorar. A gente não, nós somos alecrim dourados, né? O problema é você, aquilo que eu falei lá no começo, a gente terceiriza pro outro. Camila, e a questão das redes sociais, bem rapidinho, porque a gente sabe que isso daí também acaba causando problemas de ansiedade, talvez até seja uma falta de autoconhecimento, porque tu tá com a cabeça a mil, aí tu entra na rede social e tudo incrível, né, que a gente tava falando. E parece que ninguém tem problema nas redes sociais, né? É todo mundo feliz, né? Tá todo mundo feliz. E aí E entra, tem né? pessoas também, né, fora da rede social que a gente vê que tá sempre feliz, tá sempre bem com a vida, não tem problema naquela relação. Aí tu não consegue entender, Aparentemente, né? Aparentemente, que ele passa, né, uma felicidade instantânea, sei lá. Mas eu acho que é interessante isso, porque assim, a rede social, eu acho que o principal problema que ela traz hoje pra gente é a questão da comparação. Né? A gente acaba vendo uma coisa e a gente começa a se comparar. Pode perceber, sei lá, eu quero começar a fazer vídeo, né, de autoconhecimento, alguma coisa. De repente tem 40 que fazem melhor do que você. Aí você começa a ver o vídeo do outro que tem produção, que tem não sei o que o cara tá falando direitinho. Aí você já desiste. Nossa, não, eu não vou conseguir fazer isso. Olha o cara e olha eu. Então a gente se compara muito dentro da rede social. E a rede social, ela é feita pra quê? Ela é uma aprovação. A partir do momento que eu ganho um like, a partir do momento que alguém comenta, os números, eles representam o quê? Eles representam o quanto eu sou querido, o quanto as pessoas estão me admirando. Uma ética de ego, na realidade, Exato. que não vai trazer... Exato. E benefício aí o que pra vida. acontece? Perdeu a conta do Instagram. Nossa, tem gente que surta. Surta. Porque a vida tá toda naquele negocinho ali, entendeu? A pessoa tá vivendo... Eu tô aqui falando com vocês agora, mas ao mesmo tempo tem 40 pessoas aqui que eu tô me comunicando, sabe? E é isso, a gente tá vivendo um momento onde nunca a gente esteve tão próximo da informação das pessoas e, né, eu entrei aqui, tô vendo uma pessoa que tá lá na Rússia, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão distantes. Por quê? Porque a gente tá se distanciando de quem tá próximo da gente. A gente tá com um grupo de amigos ali, em vez de estar vivendo aquele momento, nós estamos ali na rede social, falando não sei o que, postando, tirando a foto, porque eu preciso mostrar que aquilo é uma coisa da minha vida. Olha o glamour, olha como minha vida é bonita. Então acaba que a gente entra nesse processo e isso acaba danificando muita coisa. Porque a própria tela, né, ela
ela libera na gente aí hormônios também, então tem todo o processo tecnológico, ele é muito Até complexo. pra dormir, todos os médicos falam que é muito ruim. Não né, tem gente? como, gente. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora pra mim. Cami, eu tô com problema de insônia. 2 horas da manhã ela me chamou no Instagram. Aí eu pensei, primeira coisa, desliga o celular. É o primeiro passo, né? Vamos lá. E a gente acorda, pode ver, a primeira coisa, pega o celular. E parece que o celular não tá perto, parece que você tá, meu Deus, esqueci meu celular. Essa semana passada eu atendi uma paciente, foi mais ou menos assim. Ela falando, nossa, meu celular quebrou. E aí ela tava bem, eu tava bem. Eu conversei com a minha mãe, eu não sei o que, me senti melhor, mas essa semana eu não tô me sentindo muito bem. Por quê? Não, eu tô com o celular de novo. Então, sabe? E ela falou, e eu me dei conta disso. E é exatamente. Tem muita gente que não está na rede social, tem gente que não quer, de várias idades. E parece né? que tá muito bem, né? Parece né? Tem uma vida normal, né? Não, rede gente, social. é difícil. É difícil você estar fora, porque hoje em dia, se você não tem um WhatsApp, se você não tem... Hoje em dia, quando a gente escuta alguém que tá ligando, você olha e fala assim, que tá me ligando? O que é isso? Por que não manda um áudio no WhatsApp? A gente fica irritado, né? Você tá E a maioria das ligando. pessoas nem gosta de áudio ainda, Não, né? É só eu escrito. sou uma. Eu não gosto de áudio. Não gosto. Eu gosto de ler, né? E aí chega áudio, eu tenho que escutar, às vezes eu tenho que escutar de novo, não sei o quê. Nós temos uma paciente que me mandou um áudio de 26 minutos, gente, um podcast. 26 minutos, escutei. Guerreira, né? Na velocidade 2. Mas... que são formas de comunicação, né? E a gente se aproxima, mas é exatamente isso. Ao mesmo tempo que nós nos aproximamos, nós estamos muito distantes da nossa realidade. Eu tô olhando a realidade da pessoa que tá lá na Grécia, que tá lá, né, na Itália, e não sei o quê. Aí eu venho na minha casa como um macarrão, aí eu falo, gente, como a minha vida é ruim. Então a gente acaba se comparando muito, e essa comparação, ela tem malefícios para a nossa saúde, né? A gente tem uma pergunta aqui, por favor, gostaria de saber com a doutora Camila como nos libertar de relacionamentos tóxicos com pessoas inseridas no seio familiar. Essa pergunta foi enviada pela live no meu Instagram. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Se pessoas familiares, quando você Como se libertar de relacionamentos tóxicos quando a pessoa está na nossa família? Ah, entendi. Não é então um relacionamento a dois, é com pessoas da família. Isso é um tema, né? Porque a gente se sente muito na obrigação. Eu acho que, de certa forma, a nossa cultura nos ensina que nós temos que cuidar dos nossos pais, que nós temos que baixar a cabeça para, né, o vovô, para a vovó e etc. Então, eu acho que, culturalmente, nós somos condicionados a aceitarmos falta de respeito de algumas pessoas. E isso começa muito na infância. Porque olha que coisa curiosa, né? Quem aí que não tá escutando, quem de vocês nunca ouviu aquela coisa assim, menino, empresta o brinquedo pro primo, senão você vai ser egoísta. Que feio! Que feio isso. Só que a gente não pega o nosso celular e entrega para um estranho na rua. Eu não pego a chave do meu carro e entrego para um amigo, vai lá, vai dar uma volta. A gente não faz isso, mas agora a criança é egoísta. A gente tá andando na rua, tem uma senhorinha, a senhorinha cai no chão, a gente vai lá, a gente levanta, a senhora tá bem, agora a criança cai no chão, a gente fala, passou, não foi nada, deu, levanta, deu, passou. Então você entende como desde pequeno nós acabamos sendo condicionados que chorar é feio, que não pode chorar, que você tem que beijar a vovó, tem que beijar o vovô, tem que abraçar. A gente está o tempo inteiro desrespeitando a criança. E isso repercute lá na frente. Por quê? Porque a partir do momento é um familiar, ok, mas eu recebo muitos casos, por exemplo, de pessoas que são abusadas por pessoas da própria família. Só que tem que conviver. E aí a mãe tem vergonha, sabe? E, gente, a gente tem que encontrar uma forma de se afastar. A gente tem que entender que a gente precisa dizer não para algumas coisas. E não vai ser fácil. Se priorizar nunca é fácil. Muitas vezes dizer não é a primeira coisa que eu preciso aprender na minha vida para qualquer lugar que eu quiser chegar. Se você quer ser um bom profissional, você vai ter que aprender a dizer não. Vai ter que dizer não às vezes para os seus amigos, vai ter que dizer não que eu não posso sair hoje. Você tem que aprender a dizer não. E principalmente para as pessoas, porque quem nos cria, quem conhece a gente a vida inteira, acaba supondo muitas coisas sobre a nossa vida. Então, meu pai, minha mãe, eles vão dizer assim, não, mas eu sei, você tem que fazer isso porque eu acho que é melhor, porque eu já passei por isso.
Mas como é que a gente consegue ponderar isso e botar numa balança? Tipo, ok, é uma pessoa próxima a mim, eu de certa forma tenho que conviver, nem que seja no Natal, né? Até que ponto isso daí pode ser tóxico ou não? As pessoas conseguem colocar limites dentro delas? Sim, e aí a gente entra na questão da psicoterapia. Por quê? Porque justamente, esses tempos eu recebi uma paciente que ela tinha um problema com o pai, mas ela achava que não adiantava ela fazer terapia porque o problema era o pai, não era ela. Só que a partir do momento que ela entendeu que o problema não era ela, que ele não tinha um problema com ela, a partir do momento a chave virou. Ela conseguiu lidar com aquela sensação que existia dentro dela. Ela conseguiu entender por que ela fazia o que ela fazia. E aí, aquele pai que normalmente era tirano, que normalmente cobrava, que normalmente... aquilo mudou. Ela deixou de se importar de ter o peso que tinha. É dentro dela que a coisa começou a acontecer. Ela entendeu o que ela sentia e ela conseguiu separar isso. Então, respondendo a pergunta, é importante que você consiga encontrar ferramentas para que você separe o que é do outro e o que é teu. Mesmo que seja da sua família. Você vai ter que aprender a conviver, talvez, porque é necessário, porque tá ali, mas o importante é que isso não te machuque. Agora, se te machuca, você vai ter que se afastar. Você precisa aprender a se afastar. É fundamental. Não adianta nada, é o que eu falo para muitos clientes muitas vezes, não adianta nada eu te tirar do lixão, te dar um banho e te botar de volta no lixão. Sim. Não vai mudar. Existe um esforço que eu preciso fazer. E esse esforço começa a partir do momento que eu entendo por que aquilo me afeta. E será que conversar... Porque a sensação que eu tenho às vezes é que as pessoas nem sabem que estão fazendo mal pra ti, né? Exato, exato. E às vezes a gente não se impõe. Existe isso. Mas é importante entender que muitas vezes, quando alguma coisa do outro nos afeta, é porque tem alguma coisa aqui. Né? É a gente. É alguma coisa que... Se o que aquela pessoa falou tá me incomodando, é porque de certa forma eu concordo com o que ela tá falando. É porque a dor dela se conecta com a minha dor. Se alguém vira pra você e fala uma coisa assim, por exemplo, você tá passando na rua, um desconhecido olha pra você e fala assim, bobo. Você vai olhar assim, né? Segue, vai pra tua casa. Agora você chega na sua casa, sua mãe fala, você é um bobo, hein, menino? Aí, a palavra bobo, ela tem o mesmo significado, só que o peso é você que coloca, você começa a pensar, por que eu tô falando? Mas por que a minha mãe falou? Será que eu fui bobo? Será que eu tô fazendo alguma coisa? Você começa a se questionar. E geralmente, são as pessoas que estão na nossa volta que machucam. Essa história de, eu não dou bola pro que os outros falam. Você não dá bola pro que os outros falam. Você dá bola pra o que as pessoas que te amam falam. Sim. As pessoas que importam pra você. Então, a partir do momento que eu compro essa ideia, é difícil que aquilo não me afete. Então eu preciso entender por que eu estou comprando essa ideia e como eu posso transformar isso da ponto de entender que isso é dele e o que é meu é meu. Então, essa separação. E a psicoterapia nos ajuda. Quando a gente muito. começa a fazer isso, as pessoas acham que a gente é egoísta, né? De novo, volta a questão do egoísmo. Exatamente. E aí... A gente vai ter que dar uma corridinha nas perguntas. Camila, quando que é a hora da gente procurar aí uma ajuda terapêutica para essa questão do autoconhecimento? Olha, quando alguma coisa não tá bem, sabe? Por exemplo, eu me sinto ansioso. A ansiedade faz parte da vida. A gente vai se sentir ansioso em situações. Mas a partir desse momento que, a ansiedade tá me impedindo de sair de casa. A ansiedade tá me impedindo de fazer o meu trabalho. Então, a partir do momento que algo me atrapalha diretamente, a ponto de eu não conseguir me movimentar, a ponto de eu não conseguir ficar feliz, a ponto de eu não conseguir sair da cama, a ponto de eu não conseguir tomar banho, aí tem alguma coisa errada. Mas nem sempre é apenas porque a pessoa está estou depressiva, então eu preciso me tratar só agora. Não, esse processo ele começou lá atrás. Sentiu que tem alguma coisa que não tá legal, poxa, eu tô me sentindo triste, isso tá me incomodando, esse dia eu não fiquei muito bem. Sentiu que alguma coisa não tá legal, procura uma ajuda. E nem sempre precisa ser a psicoterapia. Busca alguma coisa que funcione pra você. Tem gente que se sente feliz indo na igreja, tem gente que se sente feliz fazendo meditação, fazendo yoga, fazendo academia. Então busque alguma coisa que realmente faça sentido e te ajude antes de que isso piore e fique tarde demais para resolver o seu problema. A questão da autoestima é um assunto bem... Como tentar não baixar essa autoestima no dia a dia? Você sabe que essa questão de autoestima,
Muitas pessoas perguntam principalmente por outras pessoas. Por exemplo, eu tô num relacionamento e, ai não, eu tô me sentindo tão feio, porque o fulano falou tal coisa. Essa coisa da comparação, né, ela tá diretamente com a estima que eu tenho por mim, com como eu me sinto, com como eu me visto. Eu preciso aprender a me sentir bem. Eu preciso fazer algo para que eu me sinta bem comigo mesmo. Eu tô me sentindo tão mal porque eu tô gordinho, beleza, mas não tá indo na academia, não tá fazendo o que tem que ser feito. Então, às vezes, o que te atrapalha não é tão forte quanto você pensa. Às vezes, a gente tá muito mais confortável naquela situação do que se esforçando para mudar. A autoestima, ela é algo que exige esforço. Eu preciso me esforçar. Eu preciso me sentir bem com o meu corpo, eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação. Então, muitas vezes, até as pessoas perguntam assim, como é que eu posso encontrar a pessoa ideal para mim? A pessoa que está perguntando isso, eu quero uma pessoa independente financeiramente, uma pessoa que seja alegre, uma pessoa que fale com todo mundo, beleza, mas essa pessoa não faz nenhuma dessas coisas. Aí eu pergunto assim, mas por que você acha que essa pessoa vai se interessar por você? Então, tem que começar sempre aqui. Você precisa ser a pessoa que você quer encontrar na sua vida. Eu quero ser um profissional, beleza? Então vai estudar para se tornar um profissional melhor. Aceitar certas coisas, né? Eu queria ter 2 metros de altura, tá? Mas... Pois não tem, né? Então você precisa entender que, às vezes, por trás dessa sensação, existem outras coisas que a gente nem sonha. Se o seu problema fosse o que você acha que é, você já tinha resolvido. Eu acho que o meu problema é a ansiedade. Às vezes não é. Por trás dessa ansiedade existe um repertório também. Então, eu tenho um problema da autoestima, né? Mas, por exemplo, às vezes as pessoas começam a fazer procedimento estético e não muda. Significa que por trás daquilo existe uma causa. Trauma também. Existe alguma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, aí entra o autoconhecimento, né? A partir do momento que eu não estou satisfeito comigo, o que eu posso fazer para ficar satisfeito comigo? Né? Então a gente precisa se esforçar. O esforço ele é necessário. Eu preciso me esforçar para chegar aonde eu quero chegar. E o autoconhecimento passa por aí, né? A partir do momento que eu entendo onde eu quero chegar, eu consigo mudar o que é necessário para me sentir melhor. Até porque não tem a pessoa perfeita, né? Não tem, só em filmes. Não tem. Só em filme, só em novela. Só em filme, só em novela. Exatamente. Seria um saco, né? O mundo perfeito, isso é muito chatinho. Tem um livro até que se chama Perfeitos. Feios, Perfeitos e Especiais. É uma série de livros assim, onde todas as pessoas são esteticamente perfeitas. É muito legal esse livro. Sim, aí é perfeito esteticamente, mentalmente não. Zero. É um pessoal muito louco. Eu adoro essa série. É muito divertida. É uma leitura muito legal. Pra gente. Vai. Não, eu queria falar um pouquinho, antes de finalizar, um pouquinho do trabalho da Camila na revista, né? Eu conversei com a Cris essa semana e... Vamos situar, a Camila é nossa editora-chefe da revista Acontece. Isso, né? Uma das minhas formações é jornalismo. E é um hobby que eu tenho, né? Então, pra mim, é uma honra, assim, poder participar desse projeto. Acredito que essa seja a última edição que eu vou assinar, por causa que a gente tem muitos projetos por aí. Mas eu gosto muito, eu acho que é um trabalho muito lindo feito aqui na cidade. A revista Acontece, hoje ela tem, né, uma repercussão bacana, tanto a nível de estado quanto a nível regional também. A gente tem edições ali em Santa Catarina,